Primeira coisa que a gente deve lembrar é que o Inter vai precisar contratar com certeza um goleiro. A situação terminou o ano extremamente ruim para nós, né? Com o goleiro Rocher machucado, jogando todo estrupiado e tomando aqueles vários frangos no momento que a gente não precisava. Durante o ano inteiro ele não foi um goleiro realmente confiável. Até acredito que em 2026 ele possa ir melhor, recuperado de verdade da lesão. E também com o foco dele vai ser, obviamente, a Copa do Mundo. Então, talvez no primeiro semestre ele esteja um pouquinho melhor, mas ao mesmo tempo não é confiável porque ele passou a maior parte do tempo dele aqui no Inter machucado. Como goleiros reservas, a gente teve o Ivan, que passou praticamente o ano inteiro machucado, também jogou 2, 3 jogos ali e teve uma lesão de novo. O Antony, além de não ser confiável, também se lesionou, então com certeza a gente está precisando de um goleiro para iniciar 2026. A gente precisa de um goleiro que seja para vir para titularidade, não um goleiro para compor o grupo. Eu acho, inclusive, né, que o Inter precisa efetivamente de jogadores para titularidade e nem tanto para compor o grupo, que daí esses que estavam sendo titulares esse ano poderiam ficar para compor o grupo. Em termos de zagueiro, a gente vai precisar, se o Vitão sair, e obviamente que está aparecendo que vai sair, de 2, no mínimo. De confiável, a gente tem o Mercado, que já tem 38 anos, então, ou seja, então corre um certo risco de ter algum tipo de lesão. O Vitor Gabriel, e deu, né? Porque se o Vitão sair, não sobra mais ninguém assim confiável em termos de titularidade. Então, normalmente a gente vai precisar de 2, no mínimo também 2 zagueiros para começar o ano de 2026 sem sobressaltos. Nas laterais, aí talvez a gente precise também de 2 laterais, mas caso o Bruno Gomes vá jogar na lateral também, porque ele pode fazer essa função, daí de repente poderia ser um lateral. Aliás, o Bruno Gomes é talvez o jogador que a gente deva iniciar ele como titular, porque foi um cara assim que ficou um tempo lesionado, mas ele voltou super bem e demonstrou muita garra, muito preparo mental para aguentar aquele tirão. Esse é o tipo de jogador vencedor que a gente precisa ter no grupo. Mas isso não elimina também o fato de que a gente vai precisar de pelo menos um lateral para essa nova temporada. Já no meio-campo, ali na parte da volância, com certeza também a gente vai precisar de 2 jogadores. Vocês veem que a lista vai ser gigantesca e vai ser difícil de fazer esse novo grupo colorado. Veja bem, se o Fernando voltar para o Internacional, o Fernando já está com 38 anos. Então a gente não vai poder contar com ele em todos os jogos. Então, obviamente, também a gente vai precisar de mais um jogador para a volância. A gente ainda tem o Bruno Gomes e o Thiago Maia, que oscilou bastante, além de dar essa problemática aí toda com o Flamengo. É engraçado, né, que a torcida do Flamengo fica reclamando que o Inter não pagou e fica enchendo o saco toda hora. A gente nunca encheu o saco, por exemplo, do Vasco por causa do Davi. É uma coisa que vai acontecendo no futebol e se vai negociando e depois acaba se pagando. Obviamente que tem que pagar, mas ô torcidinha que encheu o saco nesse ano em relação ao Thiago Maia. Bueno, na frente ali a gente vai precisar, se o Alan Patrick fica, precisaremos de mais um também, né? Porque não deu certo o Romero aqui, então foi uma contratação também que deu pouco resultado, e aí a gente vai precisar de, nesse caso, um para reserva, mas que consiga jogar bem e consiga suprir essa questão no meio-campo quando o Alan Patrick não vai estar, e ele também já tem uma idade mais avançada, não aguenta jogar todos os jogos, e aí, obviamente, que precisamos com certeza de ter mais um jogador ali naquela posição. Já no ataque, eu acho que aí é onde estão os nossos maiores problemas. Por quê? A gente não tem nem em quantidade e nem em qualidade. O único jogador que a gente tem que é confiável é o Carboneiro. Vamos ver se vai voltar a jogar direitinho. O Borré, ele não jogou nenhuma vez, nenhuma temporada, nem 6 meses completos jogando bem no Internacional. Ele se especializou, obviamente, em ser um jogador raçudo, que busca o jogo, e não dá para reclamar dele nesse sentido. É um jogador que se entrega e tudo mais, mas ele tem sérios problemas de finalização, e o que o Inter precisa é de um jogador para fazer gols. E agora o Inter não tem mais o Valência, né, que fazia gols de vez em quando, que estava muito mal também aqui no Inter. Não tem mais o Matias também, que fez alguns gols e estava em crescimento, e acabou que a gente só tem o Carboneiro.
E isso não vai ser suficiente para a gente passar uma temporada no mínimo decente. E é uma temporada que talvez seja boa para o Internacional se ele conseguir suprir essas carências aí, porque a gente vai ter menos competições. Então vamos deixar com que a gente jogue menos, e aí obviamente não precisa ter um grupo tão grande, e ele poderia ser um pouquinho mais qualificado do que foi esse ano, que foi um sofrimento terrível. Então vocês viram, né, que eu falando aqui só para titularidade, nós precisamos de vários jogadores, e para reserva, digamos assim, mas disputando titularidade, como nas duas laterais, precisa de bastante gente, ou seja, nós estamos precisando de quantidade e qualidade. É uma coisa que a gente não pode esperar tanto do Barcelos. Vocês notem também que uma coisa que anda me irritando de verdade é a lerdeza do Barcelos em contratar, em fazer negócios. Mas isso não é uma coisa de agora, né? Isso é uma característica dele. Já nesses 5 anos, quase todos os processos dele foram devagares. Ele teve alguns acertos, mas, via de regra, a maioria das coisas foram lentas e erradas, né? Então, na montagem do grupo desse ano foi péssima, não soube colocar as reposições, e a gente tem muito jogador para sair, alguns jogadores que estão voltando de empréstimos, aí eu acho que a maioria não vai servir para nada, só para ir para um novo empréstimo. Talvez o Ramon possa vir e contribuir com o nosso grupo, mas olhem que as opções estão realmente escassas para o nosso time. E é preciso agilidade. Daqui a 28, 30 dias vai estar começando o novo Campeonato Brasileiro, já vai começar o Gauchão também, que a gente pode até no início experimentar alguns jovens para ver quais podem ser incorporados também no time principal, mas olhem que a coisa está ficando bem ruim, né? É o último ano do Barcelos e, na minha opinião, ele deveria até ter deixado simplesmente famoso pede para sair, porque foi uma gestão muito fraca. Então as perspectivas não são boas assim, mas o Inter pode voltar a ser forte de novo, principalmente conseguindo um bom goleiro, um zagueiro decente para substituir o Vitão. Também não adianta a gente se desfazer do Vitão e trazer jogadores meia-bocas. Olha, a gente teve vários aqui durante esse ano que chegaram, nem jogaram, foram embora. Uma sucessão de erros, né? Não dá nem para enumerar. E para o ano que vem, a taxa de acerto precisa ser grande. O Fabinho Soldado, né, que vai ser um dos novos diretores do Internacional, tem uma expertise interessante e é um jogador que muita gente não lembra, que já jogou no Internacional, ele, né, enquanto era jogador e agora dirigente, na época que a gente foi campeão da Libertadores lá em cima do São Paulo. E ele foi aquele jogador que até fez uma burrada, né, que deu um tapa e foi expulso bobamente na final da Libertadores. Porém, o trabalho dele como diretor parece ser bem interessante. Olha, ele conseguiu algumas coisas com o Corinthians, também teve uma passagem no Flamengo, e pode ser uma cabeça pensante que nos ajude a melhorar um pouco o nosso elenco para 2026. Então a gente tem algumas peças, poucas assim, que são confiáveis em termos de longevidade. Por exemplo, até o Mercado é uma peça confiável, mas não em termos de longevidade. É muito provável que ele não jogue todos os jogos. O Alan Patrick, mesma coisa. A gente tem o Bruno Gomes e o Carboneiro, e mesmo assim o Carboneiro também ficou muito tempo sem jogar. Por exemplo, o Vitinho, que foi importante em diversos momentos, também ficou fora em outros momentos. Mas a gente não pode reclamar da entrega que teve nesse ano, e o negócio é baixar a poeira, se concentrar, acertar nas decisões. Aí a gente precisa cobrar o Capa muito, precisa cobrar de verdade o Capa, porque ele precisa entregar nomes que deem resultado, que não sejam caros. A gente tem toda a América do Sul para olhar, a gente tem toda a África e a gente não vê soluções diferentes, é sempre a mesma coisa, é empresário indicando um jogadorzinho aqui, um empresário indicando um jogador lá, e olhem números e não sei o que lá. A gente precisa de gente que tenha a cabeça vencedora, isso é talvez o mais importante. Precisamos de jogadores no estilo do Bruno Gomes. Esse é o perfil que eu gostaria, e que se eu tivesse na presidência do Internacional é o que eu faria.
perfil Bruno Gomes, jogador que sabe jogar bem, mas que tem um mental muito acima da média, que é um jogador que busca a vitória, que não se entrega, que não aceita a derrota. É isso que a gente precisa para o Internacional em 2026. Se você discorda comigo que precisa de mais gente, se precisa de menos gente, quem você manteria nesse elenco do Internacional? E dê sugestões aqui de quem você contrataria. Escreva aqui embaixo, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.